área não avançou no governo Lula e muito menos agora no governo Dilma. Porém, aquela classe dominante do campo truculenta fez a mesma interpretação que nós e achava que o Lula ia acelerar a reforma agrária. Nós do MST e outros movimentos, inclusive a CONTAG, as federações, no primeiro ano do governo Lula, chegamos a ter 240 mil famílias acampadas na beira da estrada. Se vocês multiplicarem por 5 pessoas, isso significa que nós tivemos um exército de mais de 1 milhão de pessoas lutando pela terra em 2003 e 2004. Portanto, no campo havia uma expectativa positiva de que era possível avançar e o Sem Terra se mobilizar. Nesse clima, é então que os setores mais retrógradas da classe dominante quiseram dar uma resposta, como é de praxe da história, como eu já disse, reprimindo, independente das autoridades e do governo. E, lamentavelmente, em 2004, aqui nesse território de Minas Gerais, foi aonde a burguesia teve mais coragem de tomar iniciativa. E no mesmo ano cometeu 2 massacres. O primeiro massacre contra os companheiros fiscal do Ministério do Trabalho que estavam lá em Unai fiscalizando o trabalho escravo, cumprindo a sua obrigação funcional. E, lamentavelmente, foram assassinados 3 fiscais do Ministério do Trabalho e o motorista que os ajudava. Por essas mesmas forças do agronegócio e da burguesia mais reacionária. E em seguida, houve então o massacre de Felisburgo, com características muito semelhantes. E os 2 massacres revelam essa mesma natureza de classe, em que a fazendeirada joga na lata do lixo as instituições republicanas e se alvora o direito de, inclusive, cobrar com vidas humanas a proteção à sua propriedade privada. É como se o patrimônio, o capital, estivesse acima de qualquer direito, quando nem isso está expresso na nossa Constituição. Felizmente, os constituintes de 88 colocaram em bons termos que a sociedade brasileira, em primeiro lugar, deve preservar o direito à vida e as condições de vida da sua população. E a propriedade vem em segundo lugar, ou em terceiro lugar. Então, agora, estamos aqui reunidos para, de alguma forma, não só darmos um grito de basta, de rebeldia, de indignação, que é necessário, como disse o meu amigo poeta Pedro Tierra, se nos calarmos diante de tantas injustiças, até as pedras falarão e nos deixarão passar vergonha. Portanto, denunciar, gritar, esculachar, é obrigação, nem dos militantes da reforma agrária, é obrigação de qualquer ser humano. Porque a característica mais bonita que está presente em todas as doutrinas, revelada pelo ser humano, é o seu grau de solidariedade. Mas o segundo motivo que nos leva a nos juntarmos aqui, tantos companheiros e companheiras, é que nós temos que aproveitar momentos como esse
para nos juntarmos e definirmos, inclusive, ações concretas para como levar essa indignação para o restante da sociedade. Por quê? Isso é importante. Porque nós não teremos justiça nesse caso de Felisburgo e também de Unai, que até está mais esquecido, se nós, como classe trabalhadora organizada, não levarmos essa indignação para a sociedade se manifestar. A única força que pode nos levar a uma condenação e à justiça é se a sociedade de Minas Gerais e do Brasil exigir justiça. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos da luta de classe no Brasil muito difíceis, de uma correlação de forças adversa para o povo, adversa para a classe trabalhadora. Talvez das mais difíceis dos últimos 100 anos. E essa conjuntura difícil se dá pelos seguintes fatores. O primeiro é que desde a derrota política e ideológica que nós sofremos em 89 e a implantação do neoliberalismo durante 15 anos, isso produziu na classe trabalhadora uma derrota política e um refluxo do movimento de massa. De maneira que hoje vocês percebem, há uma pasmaceira na mobilização social que é difícil se juntar até para comemorar. O único que consegue se mobilizar ultimamente é a Gaviões da Fiel. Mas, fora isso, mesmo lá em São Paulo, onde houve uma vitória eleitoral surpreendente do Haddad sobre as forças de direita, o povo não foi para a rua para comemorar, com cerveja de graça. Olha, estou falando não para fazer chacota, estou falando para nós ter um grau da situação que nós estamos vivendo. Em outros tempos nós botávamos milhares nas ruas com bandeiras, celebrando as nossas vitórias, ainda que eleitorais. Segundo aspecto, é que se bem é verdade, nós elegemos o Lula e a Dilma e derrotamos as forças mais reacionárias que queriam a continuidade do neoliberalismo, no entanto, esses dois governos, para se eleger, fizeram composição com todas as classes dominantes. E hoje, dentro do Estado brasileiro e do governo Dilma, nós temos o poder econômico da classe financeira, nós temos a grande burguesia brasileira, nós temos a classe média e nós temos também a classe trabalhadora e os mais pobres. Que, embora ninguém combinou com eles, mas eles se enxergam também como parte desse governo. Então gerou um governo de composição de classes, que tem estabilidade política, porém é um governo contraditório, que não tem unidade nem força de classe suficiente para promover as reformas estruturais que o Brasil precisa. Então, tudo que está relacionado com reforma institucional está brecado. A reforma agrária está brecada, a reforma tributária está brecada, a reforma política está brecada, que dirá outras reformas que afetem o patrimônio, como o direito à herança, e outras que já foram pautas de debates acalorados na sociedade brasileira. Então, o que nós estamos assistindo? Como é um governo de composição e não é da classe trabalhadora, a burguesia também faz essa leitura. E, ao não ter hegemonia dentro do governo federal, a burguesia, então, hoje está utilizando os dois principais instrumentos da luta política onde eles têm controle total, que é o poder judiciário e é a mídia. E a burguesia usa diariamente o poder judiciário e a mídia contra o povo,
e contra a classe trabalhadora. Aqui, no caso específico de Felisburgo, sem nenhuma puxação de saco, nós somos salvos pelo Afonso. Mas isso não pode ser interpretado como uma posição majoritária do Poder Judiciário mineiro e nacional. Para não nos iludirmos. E se alguém tem dúvida, basta ligar a televisão e assistir às cenas patéticas do Supremo Tribunal Federal, que é uma novela que o Brecht daria o título A Santa Hipocrisia Brasileira. E é isso que fizeram lá naquele julgamento. E isso tende a se multiplicar nos estados. E na mídia, então, a gente falar. Olhem amanhã o que vai sair na grande imprensa de Minas Gerais sobre esse nosso ato tão representativo. Certamente o editor vai telefonar para algum secretário do governo Aécio perguntando se o tema pode ou não sair. Porque todo mundo sabe que eles controlam a mão de ferro. E a nível nacional, mais ainda. De maneiras que, para fazer frente a esse poder hegemônico que a burguesia tem na mídia e no poder judiciário, nós só temos uma saída: é mobilizar a sociedade, é informar a sociedade e fazer algum tipo de mobilização social aqui até o dia 17. E isso é a nossa obrigação como militantes, é a nossa obrigação se queremos inclusive honrar a grandes lutadores históricos aqui de Minas Gerais que deram também a sua vida na luta pela reforma agrária. Quero lembrar aqui, e com isso encerro, duas figuras que eu acho que marcam esses tempos. O primeiro foi o padre Francisco Lage, um grande organizador da reforma agrária e do sindicalismo no Brasil. E hoje ninguém mais fala dele. E o último, que acaba de nos deixar, que estão distribuindo aí a foto, o nosso querido Sérgio Miranda, comunista de primeira linha, que ao longo de toda a sua vida sempre manteve coerência a favor da classe trabalhadora, e certamente os dois estariam conosco aqui nesse ato, se vivo estivesse. Então, nós que ainda vivos estamos, se queremos honrar a memória do Sérgio Miranda e a do padre Francisco Lage, não podemos descansar enquanto nós não ver esse grande filho da mãe, que é o Adriano Chafik, e os 17 pistoleiros pagarem atrás das grades. Muito obrigado. Eu sou João Pedro Stélio, da Coordenação Nacional do MST, gravando aqui o Frei Gilvando nesse 10 de dezembro de 2012.